Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley-Resnick, 10ª edição. Problema 2. Calcule sua velocidade média nos dois casos seguintes. Letra A. Você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 73,2 metros a uma velocidade de 3,05 metros por segundo em uma pista reta. A velocidade média é definida como a razão entre o deslocamento total e o tempo total. Então, Vm é ΔD sobre ΔT. Como o movimento foi dividido em duas partes, a expressão se torna D1 mais D2, o deslocamento total, dividido por T1 mais T2. D1 e T1 são as distâncias e o tempo no trecho 1. E D2 e T2, a distância e o tempo no trecho 2. Os deslocamentos já foram informados no problema. D1 é igual a 73,2 metros e D2 igual a 73,2 metros. O movimento, como um todo, não foi uniforme porque as velocidades foram diferentes em cada trecho. No entanto, se tratarmos cada um dos trechos separadamente, a velocidade foi constante em cada um deles e, portanto, o movimento é uniforme. No movimento uniforme, como já vimos, a distância percorrida pode ser determinada pela equação D é igual a V vezes T. Se resolvermos essa expressão para T, ela se torna T igual a D sobre V. Então, os intervalos de tempo em cada trecho foram T1 igual a D1 sobre V1, 73,2 dividido por 1,22, que dá 60,0 segundos. Eu escrevi o resultado com 3 algarismos significativos conforme as medidas. T2 vai ser igual a D2 sobre V2, 73,2 dividido por 3,05, que dá 24,0 segundos. Como o deslocamento foi expresso em metros e a velocidade em metros por segundo, que são unidades padrão para essas grandezas físicas, o resultado estará na unidade padrão de tempo por segundo. Com esses valores, podemos calcular a velocidade média, que vai ser 73,2 metros, que é o D1, mais 73,2 metros, que é o D2, dividido por 60 segundos, que é o T1, mais 24 segundos, que é o T2, que dá 146,4 metros dividido por 84 segundos. Fazendo essa divisão aí, dá 1,7428 metros por segundo. Como as medidas utilizadas têm 3 algarismos significativos, o resultado deve ter essa precisão. Como o quarto algarismo é menor do que 5, não haverá arredondamento e o resultado final é V igual a 1,74 metros por segundo. Letra B. Você caminha 1,00 minutos a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 1,00 minutos a 3,05 metros por segundo em uma pista reta. Como na letra A, temos dois trechos nos quais o movimento é uniforme, ou seja, com velocidade constante. E a velocidade média pode ser calculada pela expressão Vm igual a ΔD sobre ΔT, que é igual a D1 mais D2 sobre T1 mais T2. Como em cada trecho o movimento é uniforme, a distância percorrida em cada um deles pode ser calculada pela expressão D é igual a V vezes T. Então, as distâncias percorridas em cada trecho são D1 vai ser igual a V1 vezes T1, que é 1,22 metros por segundo, que é a velocidade, e o tempo eu tenho que escrever em segundos. Como é 1 minuto, eu vou escrever vezes 60 segundos. Aí eu posso cancelar os segundos, e 1,22 vezes 60 dá 73,2 metros. D2 é igual a V2 vezes T2, que é 3,05 metros por segundo, e é 1 minuto também, então vezes 60 segundos, cancelamos o segundo, e efetuando a multiplicação dá 183 metros. Substituindo os valores dados no problema, fica a velocidade média vai ser 73,2 metros, a distância percorrida no primeiro trecho, mais 183 metros,
a distância do segundo, dividido por 60 segundos, que é o tempo do primeiro, mais 60 segundos, que é o tempo do segundo, que dá 256,2 metros dividido por 120 segundos. Se a gente dividir aí, dá 2,135 metros por segundo. Como as medidas utilizadas no cálculo têm 3 algarismos significativos, devemos escrever o resultado com essa precisão. Como o quarto algarismo é igual a 5, vamos arredondar para cima. E o resultado final é que a velocidade média é igual a 2,14 metros por segundo. Letra C. Faça o gráfico de x em função de t nos dois casos e indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Eu chamei o deslocamento de d, né? E o problema chamou de x. Então, só vai mudar a letra. Então, vamos considerar que ambos os movimentos partem da origem. O da letra A, no primeiro caso, a pessoa andou 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo em um intervalo de tempo de 60 segundos. Então, podemos traçar uma reta unindo a origem até este ponto. Depois, andou mais 73,2 metros com velocidade de 3,05 metros por segundo durante um intervalo de tempo de 24 segundos. Então, no instante 84 segundos, né, que é 60 segundos mais 24 segundos, chegou à posição 146,4 metros, que é o 73,2 mais 73,2. Então, podemos traçar uma reta unindo esses dois pontos. A inclinação do gráfico x em função de t é igual à velocidade. Perceba que no primeiro trecho, a inclinação da reta é menor do que no segundo trecho, uma vez que a velocidade no primeiro é menor do que no segundo. Como a velocidade é definida como ΔD sobre ΔT, nesse caso ΔX sobre ΔT, é exatamente a razão entre a variação vertical e a variação horizontal, que é a inclinação de uma reta. Então, a inclinação da reta do gráfico da posição em função do tempo é a velocidade. Se traçarmos uma reta do ponto inicial ao ponto final, a inclinação dessa reta é igual ao valor da velocidade média que calculamos. No segundo caso, no intervalo de 60 segundos, houve um deslocamento de 73,2 metros e, em outro intervalo de 60 segundos, mais um deslocamento de 183 metros. Então, no instante 120 segundos, né, que é a soma dos dois intervalos, estará na posição 256,2 metros, que é a soma dos dois deslocamentos. Como no caso anterior, a inclinação da reta no primeiro trecho é menor do que a inclinação no segundo trecho, porque a velocidade nesse trecho é menor do que no segundo. Traçando uma reta da origem ao ponto final, a inclinação dessa reta é a velocidade média do movimento.